Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais essa noite. Vamos ler as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Localiza o capítulo 37, a partir do versículo de número 19. Quero louvar a Deus pela vida da liderança, que me confiou a oportunidade nessa noite. Todo mundo encontrou? Eu vou ler. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matamos e lançamos em uma dessas covas, e diremos que uma besta feia o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Ouvindo Rube, livrou das mãos e disse: não lhe tiramos vida. Também lhe disse Rube: não derramaremos sangue. Lançai nessa cova que está no deserto. Não lançai mão dele, para livrá-lo da mão, para tornar-lhe ao seu pai. Aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram José a sua túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia. Os irmãos podem repetir o versículo 24, a parte A. Amém? Podemos sentar. Quero louvar a Deus por mais esse privilégio de estar aqui. O Olívio entrou em contato comigo na quarta-feira para mim estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida da liderança. E nessa noite o Senhor vai falar conosco, como Ele tem falado comigo esses dias. Amém? O livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, a Bíblia Sagrada vai nos contar a história de um certo homem chamado José. E esse José, ele é filho, se possível for, baixa um pouquinho do fundo aqui. Amém? José, ele é filho de Jacó. E Jacó é aquele mesmo homem que lutava com Deus no vale de Jacó. E a Bíblia Sagrada diz, irmão, que José, ele era o filho mais amado de Jacó. Até então, ele era o filho da mulher que Jacó mais amava, que era a Raquel. E pelo fato de Jacó amar mais José do que todos os seus irmãos, os irmãos de José começaram a invejar José. Os irmãos de José começaram a falar mal de José. Sendo assim, então, os irmãos de José e com José não tinha uma comunhão. Os irmãos de José, eles não tinham uma união pacífica. E a Bíblia Sagrada diz que um dia Jacó, ele faz uma túnica de várias cores, entrega para José, deixando assim os seus irmãos mais indados, deixando assim os seus irmãos mais revoltados com isso. Agora eu começo a imaginar que uma certa vez, numa luz da manhã talvez, a Bíblia Sagrada nos relata que provavelmente, imagino eu, que eles estão assentados em uma mesa. Talvez pastor conversando sobre o dia a dia. Talvez Jacó estava reunido com os irmãos daquele dia para falar o que ia fazer. E a Bíblia Sagrada diz que José, ele pede a palavra e ele vai começar a falar de um sonho. José, quando fala do seu primeiro sonho, ele fala: estávamos nós no campo, cada um tinha um peixe, mas de repente o peixe ficou de pé. E os irmãos mais velhos
Porventura, é possível acontecer o mesmo que aconteceu na nossa família? Porque você conhece a história. Jacó, o pai de José, é filho de Rebeca. E Rebeca, antes de Jacó nascer, recebeu uma profecia dizendo: o menor governará sobre o maior. Mas vai passando-se o dia, vai passando-se o tempo. E José, ele conta outro sonho. E esse sonho dizia: o sol e as estrelas, o sol, a lua e as 11 estrelas vão se curvar diante de mim. Eu sonhei isso. E agora a Bíblia Sagrada diz que os irmãos de José começam a olhar um para o outro. E até o seu pai repreende José e disse: porventura, José, eu vou ter que me curvar diante de ti. Só que aquele sonho não é um sonho de José. Aquele sonho é uma vocação. E eu quero deixar o primeiro recado nessa noite que o Senhor me liberou. Ninguém nasce para ser. Você nasce sendo aquilo que o Senhor quer da tua vida. E nessa noite nós vamos entender sobre a chamada de José. José, ele não nasceu para governar. José, ele nasceu governador. José, ele já nasceu com aquele dom. E esse dom foi Deus que deu a ele. E nessa noite é noite de despertamento. É noite de despertarmos o dom que temos em nós. Os irmãos de José começaram a ter inveja de José. E vai passando-se um dia, vai entrando tempos, e parece que aquela raiva mais aumentava. E agora nós vemos José. Na verdade, os irmãos de José indo para a terra de Sique. José, ele ficou em casa. E quando José está em casa, o seu pai Jacó chega em José e diz: José, tu vai para Sique e fiscaliza lá os teus irmãos, vê o que eles estão fazendo. E a Bíblia Sagrada diz que José vai. Quando José está caminhando para Sique, chegando em Sique, ele tem a notícia que os irmãos estão lá numa cidade chamada Dotã. E aqui nessa noite eu quero começar a pegar a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. A gente às vezes ensaia, mas o nervosismo ataca nós aqui na hora. Mas isso aí, graças a Deus que ainda tem esse nervoso, porque é um temor na presença do Senhor nesse lugar. Amém? Amém. Aleluia. José caminha para Sique. E quando José chega na terra de Sique, como eu já falei aqui atrás, sabe que está num lugar chamado Dotã. Quando os irmãos de José observam José, os irmãos começam a olhar um para o outro e dizem: lá vem o sonhador, lá vem aquele que sonha. Não é pecado sonhar, não é pecado acreditar no teu sonho, mas a maioria das vezes as pessoas querem parar o nosso sonho. A maioria das vezes as pessoas querem acabar com a esperança no coração da gente. Os irmãos de José começam a olhar para José e dizem: vamos matar o sonhador. Vamos matar ele. Vamos acabar com ele. Na tentativa de enxipar o sonho de José. Mas os irmãos não sabiam que o sonho de José não era da terra. O sonho de José vinha do céu. Deixa eu te lembrar uma palavra sobre a tua vida. Os sonhos que Deus implantou ao teu coração vão acontecer. O homem querendo ou não. Pessoas dizendo que você não vai conseguir. Pessoas dizendo que você não chegar. O que Deus tem para a tua vida vai se cumprir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos matar José.
Não vamos fazer isso com o nosso irmão, porque ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue. Não podemos fazer isso com ele. Pega José e lançá-lo numa cova. E às vezes, muitos de nós passamos pela cova. Existe uma grande diferença entre passar a cova com Deus e a cova sem Deus. A cova é um lugar onde você olha para um lado, onde você olha para o outro e não vê solução. A Bíblia Sagrada, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, nos narra a história de um homem chamado Saul. Saul foi um homem que escolheu andar o seu próprio caminho. E eu vou te explicar um pouquinho, vai se encaixar nessa palavra. Quando você lê o primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo 31, vai dizer que eles estão numa guerra junto com os filisteus. Quando Saul, ele vê que Jonas, Abinadab, seu outro filho, morre, ele chega no céu e diz assim: me mata, porque eu quero morrer. Porque a maioria das vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente pensa em desistir da caminhada, a gente pensa em desistir de tudo, e a gente acha que a solução é a morte. Nós estamos vivendo na geração onde pessoas depressivas. Quantos jovens que têm tudo para sonhar, jovens que têm tudo para acreditar, às vezes, pelo momento de tristeza, pelo momento de dificuldade, tira as suas próprias vidas. Saul, ele não aguentou a aflição do momento e ele morreu, ele se matou, porque não conhecia Deus. Só que José está no fundo da cisterna, dele, olhando para um lado e para o outro, não vendo solução. Mas só que na cisterna ele começa a olhar para o alto. Aleluia. Não, você não entendeu. Durante essa dificuldade que você enfrenta, durante esse deserto que você passa, para de olhar para um lado e para o outro, começa a olhar para Jesus. Aleluia, Deus. Começa a olhar para Deus. Começa a olhar para Ele. José, ele está perseguido. José está no fundo do poço, mas tem um detalhe: a promessa está de pé. Talvez você entrou aqui pensando em parar. Talvez você entrou aqui pensando em desistir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: a promessa está de pé. E os sonhos que Ele tem para a tua vida vão se realizar. Glória a Deus. Aleluia. Pegar o José. E nesse momento, eles estão almoçando, quando de repente eles veem os ismaelitas e dizem: não vamos matar José, vamos vender. Pegar o José, vendendo para o Egito. No Egito, José, ele tinha tudo para existir de Deus. No Egito, José, ele poderia se vitimizar: Deus se esqueceu de mim, por que eu vou adorar Ele? Mas eu lembro, estudando nessa noite, eu entendi o porquê José se firmou. Sabe por quê? Porque José, ele fez o que está escrito lá no livro do Eclesiastes 12: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. José, ele traz a lembrança de quem era Deus. Amanhã eu vou te dizer, pastor, você já percebeu que quando Jesus estava na mesa de Santa Ceia, ele falou uma palavra e disse: fazer isso em memória de mim. O que significa? Todas as vezes que você comer o pão e beber
vinham, você vai lembrar que um dia alguém veio e morreu na cruz por você. Aleluia. Foi isso que manteve José de pé. José começou a lembrar que tinha um Deus que tudo poderia fazer na vida dele. Aleluia. Sabe o que vai manter você de pé, jovem, na batalha? É você começar a lembrar do tempo que Deus te tirou do mundo e mudou a tua história. Glória a Deus. Sabe por que tem muitas pessoas engajadas hoje? É porque não entende o porquê estão aqui. Tem gente engata demais, irmãos. E eu não estou nem exaltando. Tem gente que não agradece. Ei, você é um milagre na mão do Senhor. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, você lembre de uma coisa: as coisas que Jesus já fez na tua vida. Aleluia. Não é nem para você estar aqui nessa noite, mas Jesus mudou a tua história. Jesus, ele te tirou do lamaçal do pecado. E nessa noite você pode adorar o nome dele, porque ele é bom. Aleluia. É maravilhoso. Está aqui com a Bíblia com o irmão Tony. Ele conta o testemunho dele. Interessante. Antigamente, com todo o respeito, bebum. Antigamente, um cachaceiro. Mas aí Deus tirou ele lá do mundo. E sabe por que ele está de pé hoje? Porque todos os dias ele lembra de onde Deus tirou ele. Vamos entender isso aqui, irmãos. José está no Egito podendo pecar. José está no Egito podendo desistir. Mas ele tem essa memória de quem é Deus na vida dele. Aleluia. Deus está falando nessa noite? Deus está falando nessa noite? A mulher de Potifar começa a olhar para José. Quando a mulher de Potifar começa a olhar para José, disse o seguinte: eita comigo, José, vem pra cama comigo. E aquela mulher não era feia. Aquela mulher provavelmente seria bonita, porque é a mulher do príncipe, é a mulher de Potifar. Mas só que José, ele não caiu com ela. Sabe por quê? Porque José entendeu aonde ele queria chegar. Sabe por que muitas vezes nós perdemos tempo com as coisas desse mundo? É porque às vezes não sabemos aonde queremos chegar. Eu quero que dar um despertamento que o Senhor colocou no meu coração. Ei, Jó! Nós temos um céu de glória nos esperando. Glória a Deus. Não podemos ficar brincando com as coisas aqui. Verdade. Vamos entender aonde queremos chegar. E agora José, ele sai dali e vai para a prisão, pastor. José poderia dizer: já fui caluniado. José poderia dizer: já fui bendito. José poderia dizer: já fui desprezado. Só que uma coisa, José entendeu: quem fez a promessa não mente. Aleluia. É maravilhoso. Quem fez a promessa não mente. Quem fez a promessa garante. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: que ele não é filho do homem para que se arrependa. A Bíblia nos conta que agora José está na prisão. E se eu olhasse do lado de fora e dizer: acabou para José? Não. Porque quando Deus ele tem um projeto grande na nossa vida, primeiro ele vai montar um cenário. Eu vi um pregador dizendo: primeiro Deus vai complicar a sua vida toda, para depois te dizer por que ele complicou. Mas uma coisa é certa: a vitória de Deus é na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Quando agora José está lá, José vai interpretar dois sonhos. Um é o padeiro e o outro é o cumbeiro. E a Bíblia Sagrada diz
diz que após José interpretar o sonho, o copeiro voltou a trabalhar no palácio. E agora, o padeiro morreu. Só que antes que o copeiro fosse, Maneiva, José ele olha para o copeiro e disse: quando chegar lá, você lembra de mim. Quando você chegar lá, você fala sobre mim. E o copeiro chega lá. A história conta que passa 2 anos. Quando Deus quer te honrar, Ele vai mudar cenário. Repete comigo isso. Quando Deus quer me honrar, Ele muda cenário. Deixa eu te dizer o que aconteceu lá. Já vou terminar a mensagem. O faraó tem sonho. 7 vacas magras com 7 gordas. As vacas magras devoravam as gordas. O faraó começa a chamar os macumbeiros. O faraó começa a chamar os feiticeiros. O faraó começa a chamar todas as pessoas que tinham um espírito de adivinação. E aqui eu entendo uma coisa: quando a promessa é tua, o diabo não toma. Quando Deus tem algo para você, o diabo não toma. Aleluia. Vou repetir de novo. Ele pode tentar te acabar, ele pode tentar te colocar no fundo do poço, mas a promessa permanece, porque foi Deus que fez. O copeiro lembrou de José depois de 2 anos. Aí o copeiro vai dizer: lembra aquele dia que o Senhor me colocou lá na cadeia? Eu conheci um jovem. Rapaz, ele interpretou meu sonho. E do jeitinho que ele falou, aconteceu. Quem é esse jovem? É um tal de José. E aí chamaram José. E agora José, ele vai lá diante do rei. Entende uma coisa? José, ele vai para interpretar o sonho. Mas José, ele tinha uma sabedoria tão grande que José interpreta o sonho e ainda dá solução. Deixa eu te dizer uma coisa: esse deserto que você está passando, essa depressão infeliz que você está passando, você vai passar para ajudar alguém. Por que você está vivendo esse deserto? É para você ajudar alguém amanhã. Por que você está enfrentando um dia difícil? É porque amanhã Deus sabe que vai ter gente que vai precisar de você. E Maneiva falou uma coisa interessante na quinta-feira: só vive propósito e enfrenta desertos. Sabe por que você passou pela humilhação dos seus irmãos? Sabe por que você passou pela cisterna? Sabe por que você passou tudo isso? É porque Deus sabia que ia ter gente precisando de você. O José leva a solução. Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que José, ele recebeu o anel. E José, ele sai ali, não como dor. José, ele sai na carruagem real. Deixa eu te dizer uma coisa: aquela mulher que caluniou José, agora vai ter que acenar para José passando pela carruagem, proclamando um novo governador. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus não morrem. Porque a promessa ainda está de pé. Não importa a luta, nem tribulação, o controle ainda está na mão de Deus. Deus vai honrar vocês nessa noite. Deus me mandou dizer nessa noite: está chegando o tempo de honra em Quixadá do Tocantins. Está chegando o tempo de vitória em Quixadá do Tocantins. Vocês que choraram, vocês que lamentaram, vocês que estão vivendo um tempo de aflição, Deus tem vitória para vocês. Aleluia, Deus. Recebe. Eu quero orar. Vamos ficar em pé. Deixa eu falar uma coisa. Enfrenta esse deserto. Vão te perseguir, vão. Vão te colocar no poço, vão. Mas lembre-se de uma coisa: Deus é com vocês. Aleluia. Quando José estava lá no Egito, a palavra diz que o Senhor estava com José. Aleluia. Glória a Deus. Olha, dá uma
seu irmão e fale para ele: você é mais que vencedor. Senhor meu Deus, Jesus, eu acabei de ministrar a tua palavra. Senhor, muito obrigado por esse momento. Senhor, eu nada sou, mas tudo tu és, Pai, a tua mensagem da vida, Jesus. E faça essas pessoas saírem daqui hoje voando nas asas de um novo tempo. Deus, que sonhos aqui possam se realizar. Jesus, que esse ano, Pai, possa ser ano de vitória na vida de muitos. Senhor Jesus, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer e eu quero bendizer o teu santo nome. Obrigado por estar conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus.